A gente vai falar agora, e eu anunciava isso no bloco anterior, nas manchetes também, com a Jennifer Papst. A Jennifer é mãe do Bernardo Papst, 4 anos de idade. Bernardo, uma das 4 vítimas, infelizmente, que perderam a vida naquele ataque terrorista no CI Cantinho Bom Pastor, em Blumenau. O Jennifer está com a gente aqui. Jennifer, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu que tenho intenção, e eu vou assim externar, graças a Deus, acho que ao longo da vida a gente vai aprendendo certas coisas, eu digo com relação à minha pessoa, na questão profissional, de que poderia muito, talvez erradamente, abrir a entrevista aqui e falar do fato à época. O fato todo mundo sabe e eu não vou querer ferir, porque eu sei que dói muito na Jennifer, nos pais, nas famílias, o que aconteceu. E não vai é uma cicatriz que vai ficar pro resto da vida. É evidente, é uma cicatriz, é uma dor que vai ficar pro resto da vida. Mas eu quero falar de coisas que eu tenho lutado e com toda a comunidade, eu acho que esse tem que ser o coro, por justiça. Justiça, não só pelo fato que foi terrível que aconteceu aqui, né? Mas jamais imaginávamos, né? Mas para também verificar situações futuras nesse sentido. Jennifer, então eu quero conversar contigo. Como é que foi a tua presença em Brasília, junto com o pai do outro Bernardo, o Bernardo Papst e o Bernardo Machado. Então quem esteve lá foi você representando, enfim, os pais, tanto como o Bruno Braide, que é o pai do Bernardo Machado. Mas vamos lá, como é que foi? O que você sentiu? Você acha que vai evoluir? Como é que foi a conversação? Eu não falei na receptividade, eu quero falar do presente e futuro, o que pode acontecer, o divisor de águas da presença de vocês lá em Brasília e depois. É importante a gente salientar que tanto eu quanto o Bruno, a gente está aqui lutando por algo que nada vai trazer nosso filho de volta, né? Então, por isso que a gente também quer justiça, porque a gente entende, Alexandre, que se lá em épocas, em saudades, a gente 2021. entende que é uma dor terrível, né? Perfeito. Né? É difícil se manter em pé, por mais que muitos julgam, mas é muito difícil se manter em pé. Então, se lá atrás eles tivessem tido essa coragem, eles tivessem tido esse sangue de não, vamos lá, vamos buscar, talvez hoje eu não estava vivendo isso, nem o Bruno, nem as outras mães ou pais. Né? Então é possível, né? É preciso, é necessário a gente lutar por justiça. A gente foi para Brasília querendo justiça. Então, como eu disse para o próprio ministro da Justiça, o Flávio Dino, eu estou aqui no melhor lugar que eu posso estar, no sentido de eu vim para a justiça, eu quero justiça, nós queremos justiça. Ele também teve a perda de um filho, também numa creche. Então, ou seja, eu estava falando com o ministro da Justiça, pai, e que sabia da dor que a gente estava vivendo. Então, eu coloquei para ele, se o senhor não puder fazer nada, claro, glória a Deus, e a gente sabe que a gente também vai depender muito do Poder Legislativo, que é eles que estão nos representando nesse momento, e há necessidade de todos eles agarrar essa causa, né, para que novos pais não venham viver. Né? Vocês aqui mesmo estão noticiando direto tudo o que está acontecendo. Então, isso não é uma pessoa. Infelizmente, a gente está com... O país, o mundo está doente. Né? E a gente também levantou essa necessidade de ele estar também trabalhando a saúde mental das pessoas. É outro ponto que vai precisar, é outra base que vai precisar ser trabalhada. Mas o nosso foco mesmo, né, junto com o prefeito Mário, né, a gente contou muito com a Carolina Dittoni, né, a deputada Carolina Dittoni, o deputado Jorge Guetem, que nos levou para lá, né, que nos convidou para ir para lá, então ele agarrou junto essa causa, assim, junto com a Carolina. A gente também teve o contato com o senador Sérgio Moro, né, foi colocado para ele a nossa busca. Ele também recebeu a minuta, né, que foi inclusive feita pelos nossos vereadores aqui, né, e mais os magistrados da cidade. Então, ele pediu para enviar, foi enviado para ele verificar, caso tenha necessidade de alguma alteração, para ser feita e assim já protocolada e encaminhada ao Poder Legislativo. Né? A gente quer urgência, porque uma coisa eu vou dizer para vocês, saiu o inquérito, não sei se todos acompanharam, né? Sim. Mas vamos dizer que ele pegue hoje no máximo 35 anos. Com 1/3? Com 1/3, as progressões, se ele pagar 5,8 vai ser muito. E aí, meu povo? Meu filho já foi. Sim. Meu filho não vai voltar. Sim. Mas tem o filho do povo. Mas você está ciente, a senhora está ciente de que ele, com a mudança, mesmo que, na verdade, a gente precisa mudar,
né? Então entenda bem essa minha colocação, com a mudança do Código Penal, o crime bárbaro, ou os crimes que ele cometeu, eles não estarão já no novo Código Penal, ou seja, a pena dele vai ser do Código Penal atual, ou se for um novo criado, atualizado, ele não vai se enquadrar no novo, e sim, os 35 anos Exatamente. com 8 pode estar na rua? Exatamente. Eu tenho essa consciência, por isso que eu quero deixar bem claro para todos, porque assim, Alexandre, tem pessoas que acham, né, que nos julgam que a gente está querendo se fazer em cima da morte do próprio filho. Isso promover. É doído, né? Porque tu já está lidando com o teu sentimento, tu já está lidando com a tua dor, tu está lutando pelos filhos dos outros. A pessoa que pensa assim, me perdoe. Pessoa que pensa assim precisa ser tratada então, também. Assim, e ainda mais eu estou lutando por uma lei que não vai, eu não, né, não vou ser beneficiada. Mas eu acho que se tivessem feito atrás comigo, talvez eu não estava passando. Se tivesse feito em saudade, tivesse a mesma mobilização, polícia em creche, em escolas, Exatamente. não é? A questão da rede social, não é? Exatamente. Seria diferente. Seria diferente. E eu tenho fé, gente, eu tô nessa luta porque eu tenho fé que será diferente. Mas eu não posso ir sozinha, né? Não adianta os pais que estão com os filhos ali, sentadinho no sofá, e não, eu vou precisar fazer barulho, porque a gente sabe que daqui a um mês tudo vai passar a ficar silencioso. E é isso que eu não quero silêncio. Eu quero as pessoas lutando junto comigo para que isso não aconteça. E isso, quando falar as pessoas, é toda a população brasileira. Toda a população. Vamos lá, então os deputados, os parlamentares catarinenses lideram uma atenção em todos ali e tal. Os outros deputados, a Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados. Né? Nós temos 16 parlamentares na Câmara dos Deputados que representam Santa Catarina, perfeito? Ou seja, você tem mais de quase 500 também lá, não é? 497 ainda. A sensibilidade, eles estão tendo para isso? Porque não aconteceu no quintal da casa deles, né? O que acontece? A gente teve uma agenda bem corrida lá em Brasília, né? Não foi fácil, até cumprir toda ela. O tempo, né? A gente tinha, sim, uma agenda com o Arthur Lira, mas não foi possível. Essa agenda, ela caiu. Mas, no entanto, eu não tive contato com todos eles, né? Realmente, os que a gente teve contato são os que abraçaram a causa e estão entrando. Mas é o que eu digo, a minha sensibilidade que eu espero é na hora que tiver a pauta, na hora que estiverem discutindo e que de fato entendam que, por exemplo, esse cara, a partir do momento em que ele for liberado, ele vai estar nas ruas. O município não vai ter o que fazer. Essa é a preocupação do prefeito. A hora que for liberado, porque ele, como município, ele não tem o que fazer, porque o nosso presídio é regional, é pelo Estado. É Estado, segurança pública. Entende? Então é essa frustração que nós pais estamos carregando, do medo de depois de toda essa tragédia, de tu viver essa tragédia. Por exemplo, eu levei 5 anos para engravidar. Ele era o meu único filho. E que foi tirado de uma forma trágica da minha vida. E aí? Entende? Então, assim, ó, a gente necessita mesmo buscar esse rigor nessa lei, essas progressões absurdas, porque daí eles ganham 20, daqui a pouco eles pagam 8. A tal da saidinha. Então é isso que a gente está lutando, né? Que para crimes hediondos como esse, sejam revistos, principalmente essas progressões, que não sejam permitidos em regime semiaberto, que seja em regime fechado. A gente levantou a pauta também da lei, no caso, né, de prisão perpétua, mas, no entanto, a gente sabe, devido à causa Petra, que não é bem assim, mas é como a gente, em conversa com o prefeito, a gente conversou, talvez se a gente conseguisse, então, 99 anos. Sim. Sim. Né? Sim. Se eu não, que nem diz o prefeito, não é o ótimo, mas é o bom. Não vai sair. A nossa esperança. Sem progressão de pena. Exatamente. Preso sempre. Preso sempre. Bom, eu acho que é por aí. Eu vou te agradecer a participação, mas antes de encerrar, rapidamente. Qual é o próximo passo? Então, tá marcado, né? Só estou aguardando a confirmação. A gente vai lá para a LESC na semana que vem, ali por quinta-feira, na Assembleia, né? Eu tive na Câmara ontem, colocando também. Graças a Deus a gente pôde contar com todos os vereadores nessa. Mas coloquei para eles que eu vou estar cobrando, eu não vou deixar isso morrer. Então quis expressar isso para eles. E aí agora eu vou para a LESC também, para a gente estar colocando lá. Certo. O que a população poderia fazer para contribuir, para criar mais corpo do que está sendo feito hoje e para poder sensibilizar? Eu vou falar uma coisa para você, sou obrigado a falar, sensibilizar nada, pressionar e fazer com que os nossos deputados e senadores criem vergonha na cara como um todo, não estou falando de Santa Catarina, mas como um todo, para sentir o que esse pessoal está sentindo aqui e que façam uma agilidade no processo, pronto, com a união do Judiciário, do Ministério da Justiça,
Justiça, do STF, do TSE, com quem possa ser, para sair rápido isso aí. A gente, na realidade, tem uma petição, eu até já Aham. passei para a produção, que muitos já estão assinando. Atualmente, a gente estava agora com 26.700 assinaturas. Quando eu fui para Brasília, eu levei, ainda na época tinha 17 mil e pouquinho. Então, eu gostaria até, se vocês puderem botar, Tá ali. para o pessoal acessar, tá? Acessar essa petição e assinar, porque quanto mais assinaturas, mais pressão a gente acaba colocando neles lá, né? E é muito importante também, ontem eu tive uma vivência que foi a minha primeira vivência, digamos, na Câmara de Vereadores. A gente não tem o hábito, nós, população, Sim. não temos o hábito de estar lá. Mas é importante estar lá, é importante, é lá que a gente começa toda essa cobrança, é lá que a gente começa esse movimento. Então, isso também é importante, a gente está presente, a gente está pressionando, né? Vamos lá, como é que tá, como é que vai correr, né? Começa E por aí, aí. assim, começa por ali, e assim a gente vai ter que pressionar, sim, para esse contar. assunto não morrer. Pode contar com a gente. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta, que essa não estava no meu radar de fazer, mas eu sou obrigado a te perguntar. O comportamento desse monstro aí, provavelmente não era normal, né? Não. A percepção da própria casa, talvez, ou não, das pessoas que eram conhecidas dele, do convívio dele, talvez tem que ter sido mais aguçada, né? Ter sido mais elevado, né? Eu acho que é bem perceptível, principalmente para mim foi muito difícil ouvir um inquérito, Sim. porque ouvindo inquérito você percebe que houve um erro do Estado ali. Esse ser humano não podia, Uma série de fatores, né, uma de série de erros. fatores, esse ser humano não podia estar na rua. Tentou contra a vida do padrasto, 2 vezes, se eu não estou enganado. Matou um animal, não sei, matou lá um cachorro. Ele fugiu, né? Ele fugiu para não ser morto. Exato. E aí você tem. Aí o padrasto não faz o BO. Talvez o destino seria outro. Entendeu? Eu acho que é por aí, a gente não pode fechar os olhos para uma pessoa que tenta contra a vida de outra pessoa por 2 ocasiões. Normal não é. Mas aí, Alexandre, eu vou levar uma coisa que me inquieta o coração, porque assim, ó, como eu estou lidando com o meu luto, né? As outras mães estão lidando ao seu modo. E a gente tem que respeitar, cada um vai lidar ao seu modo. Porém, numa situação de desespero, fuga, cada um também lidar de uma forma. Tem aquele que tem, né, aquela consciência de, não, eu vou fazer o boletim, eu vou fazer... Mas a gente tem que ter profissionais, numa situação dessa, preparados para lidar com o ser humano. Porque uma pessoa em desespero, que já foi ameaçada de morte, que ele foi para matar novamente, que matou o cachorro porque não conseguiu matar o cara. Que situação estava aquele moço? Em condições? Em condições de registrar um BO? Porque às vezes está no desespero, querendo fugir com medo de tudo. Então, eu acho que a gente precisa de profissionais preparados para momentos assim. Porque se aquele boletim tivesse registrado como tentativa de homicídio, todo o decorrer do processo tinha sido outro. É verdade. Inclusive A gente tem que pensar nisso também. Sim, inclusive nas mãos de um psicólogo, de uma pessoa que pudesse atestar se ele tinha a condição de estar em liberdade. Eu digo quando liberdade é estar nas ruas, convivendo em sociedade, ou como atitudes como aquela que mostrava que ele tinha um transtorno, que ele tinha uma situação que naquele momento não tinha como conviver em sociedade. Ele podia tentar contra a vida de qualquer pessoa. Se tentava contra a pessoa de casa, imagina fora. Perfeito? Exatamente. Bom, eu lhe agradeço. Deixa eu te perguntar, a tua formação qual é? Eu sou formada em RH, RH. mas trabalho como vendedora. Parabéns pelo teu preparo. Obrigada. Acima de tudo, como mãe, como mulher, como profissional. Eu sei, a gente imagina, não muito tem a difícil. noção de o quanto está sendo difícil para você. Mas para você ter firmeza e toda a garra que eu tenho certeza que você busca no Bernardo, no teu filho, que você tentou 5 anos para depois conseguir engravidar. E aí vem uma situação como essa. Eu quero lhe parabenizar e eu quero te dar mais força, mais energia ainda, ajudar a recarregar as tuas energias para tu continuar sendo essa guerreira. Em prol da sociedade, das famílias brasileiras, das pessoas do bem. Eu gostaria de transferir toda a minha energia positiva, de garra para você, de toda a nossa equipe aqui, para que você não se cale, para que você não pare. Você, o Bruno, que é o pai do outro Bernardo Machado, você, mãe do Bruno Papst, para que a justiça seja feita. Talvez não com o rigor que deveria ser neste caso pontual em função do Código Penal, mas que possa garantir para os próximos e que nós tenhamos um país mais justo. Eu posso mais fazer severo. uma palavra, Alexandre? Pode. Eu queria aqui, primeiramente, agradecer a todos que têm orado pela gente. Muitos me perguntam como que eu estou de pé. Eu digo, é oração e é Deus. Mãe nenhuma se mantém de pé e nem pai, depois da morte de um filho, sem oração, sem a divina luz em cima da gente.
Mas mais do que isso, a gente tem tido retorno de muitos pais. É importante dizer para vocês que sejam pais presentes na vida do seu filho. Não terceirize o amor. Veio da creche, olha a bolsa. Vai para a creche, olha a bolsa. Acompanhe as atividades, acompanhe o dia a dia do filho de vocês. A gente não sabe o dia de amanhã. Graças a Deus, eu posso carregar no meu coração a mãe e o pai que o meu esposo foi. A gente carrega isso em paz, porque a gente sempre foi muito presente na vida do Bernardo. Mas é importante eu dizer que eu consigo carregar essa paz porque eu fui. E você? Se tivesse acontecido com o seu filho, como que você estaria hoje? Você foi presente na vida do seu filho? Ele tem boas lembranças? E eu falo isso porque, por relatos de professoras, tem muitas crianças reclamando que os pais silenciaram grupos de escolas e creches em seu WhatsApp, que os pais não estão nem aí, não se preocupam com eles. Gente, isso para mim, que perdeu o meu filho, que era o meu tudo, era o ser que eu mais me dedicava, é triste demais, é revoltante demais. Mas é preciso você, pai, olhar para o seu filho. Porque o nosso país, ele só vai ser algo digno de viver se essas crianças serem bem preparadas, tá, para o adulto do futuro. É só isso que eu tenho para dizer. Não terceirizar, eu inclusive coloco terceirizar, é deixar o seu filho nas mãos das redes sociais, num celular, num tablet, num computador, e terceirizar. Né? Hoje nós temos a babá virtual. Isso aí. Muitas vezes que acabam tomando conta dos filhos e é a do mal. A do mal. Essa é a realidade. Qual é o nome do pai? Paulo. Paulo. Então, eu quero mandar um abraço mais uma vez também. Paulo está aqui com a gente. Um abraço a vocês em nome de todos os nossos telespectadores nesse momento.